Deixa a luz entrar pra expulsar todo o mal. Deixa o amor vingar pra felicidade ser real. Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo 2 e último da aula 5, cujos tópicos são traduzindo do português para sentenças lógicas, quantificadores e sistema de especificações e exemplos de Lewis Carroll. Vamos lá? Bom, gente, e é claro, né, que traduzindo do português para expressões lógicas, como a gente já conhece o que fazer, né, a gente já sabe o que fazer, a gente vai tratar com exemplos, né? Já vamos logo para os exemplos, né? O exemplo que eu escolhi foi esse aí. Expresse a sentença: todo computador que está no laboratório tem um editor de texto Technic Center, usando quantificadores e expressões lógicas. Né? Coloquei duas soluções. Gente, antes de ir para a solução, né, quando a gente olha para essa sentença, nós temos indicativos, né, o todo ali, a palavra todo, indicativos de quantificador universal. Então, quando eu tenho um indicativo de quantificação, a gente usa a função proposicional, nesse caso eu chamei de P de x, né, como sendo o computador X que está no laboratório tem o editor de texto Technic Center, certo? Com o domínio sendo o conjunto de todos os computadores do laboratório, certo? Então, eu enfatizei esse do laboratório porque na segunda solução isso vai mudar, certo, gente? Então, como é que vai ficar a sentença? Como eu já dei o spoiler, né? O todo ali já dá o quantificador universal, então vai ficar exatamente para todo x, p de x, né? Todo computador que está no laboratório tem um editor de texto Technic Center, certo? A solução 2, gente, ela é um pouco mais rica, né? Por quê? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é usar não uma, mas duas funções proposicionais. Quais são? Q de x, como sendo o computador X está no laboratório, e a R de x como sendo o computador X tem um editor de texto Technic Center. Certo? Percebam que agora o domínio que a gente vai pegar é muito mais amplo. A gente pode pegar, por exemplo, o conjunto de todos os computadores do universo. Né? Por quê? Porque o Q de x faz o papel de dizer que o computador está no laboratório. Percebeu? Então é por isso que eu falei que é mais rico, né? Ele tem mais detalhes, digamos. Né? Então como é que vai ficar, gente, essa sentença? Vamos lá. Ó, todo computador que está no laboratório tem um editor de texto Technic Center. Então como é que vai ficar? Para todo x, né? Se x estiver no laboratório, então x tem o editor de texto Technic Center. Então fica como, gente, um para todo x, para cada computador no universo, né? Se ele estiver no laboratório, então ele tem o editor de texto Technic Center. Ou seja, todo computador que está no laboratório tem um editor de texto Technic Center. Percebeu? Então, fala a mesma coisa, só que se você for pensar, né, grande, né, a solução 2, né, as componentes da solução 2, ela é mais rica, certo? Bom, gente, a próxima seção é quantificadores e sistema de especificações. Já sabemos o que é quantificador, já sabemos o que é um sistema de especificações. Então, novamente, vamos partir logo para o exemplo, né, onde essas peças se encaixam. Então, o exemplo é esse. Use predicados e quantificadores para expressar o sistema de especificações. Todo arquivo com tamanho maior do que 1 megabyte será comprimido. E, se algum usuário estiver ativo, então pelo menos um link de rede estará habilitado. Então vamos à solução? Bom, vamos considerar, claro, como apareceu todo ali, se algum, pelo menos, então a gente sabe que vamos usar, né, sentenças quantificadas, né, então proposições, funções proposicionais, certo? Então vamos pegar primeiro essa função proposicional P, que depende de duas variáveis agora, certo? São um sujeito composto, digamos assim. Então, P de x e R, como sendo o arquivo x tem tamanho maior do que R megabytes, certo? Qual vai ser o domínio, gente? São as duplas, né? Como tem um sujeito composto formado por duas variáveis aí, então nós temos a dupla xr, onde x representa todos os arquivos e R é um número real não negativo que vai representar, né, aquele tamanho, né, do megabyte lá que o arquivo tem de maior, digamos, né? Maior do que aquela quantidade ali de megabytes, certo? Então x e R, certo? Q de x
vamos pegar como sendo a função proposicional. O arquivo X será comprimido, certo? O domínio, claro, o conjunto de todos os arquivos, né, que é a primeira entrada da dupla lá do domínio de P, da P, certo? Rn, vamos colocar o usuário N, o usuário N está ativo, o domínio sendo o conjunto de todos os usuários, né, nominal, e SM, como sendo a função proposicional, o link de rede M estará habilitado, certo? O domínio, claro, que será o conjunto de todos os links de rede. Então, gente, como é que vai ficar o sistema de especificação? O primeiro, todo arquivo com tamanho maior do que 1 megabyte será comprimido. Ou seja, para todo arquivo, né, se ele tiver tamanho maior do que 1 megabyte, então ele será comprimido. Né? Isso, claro, que tem uma condicional, então fica como, gente, para todo x, p de x,1. O que é p de x,1, gente? Vamos ler. O arquivo x tem tamanho maior do que 1 megabyte, né? Que é exatamente o que tem na primeira parte ali da primeira especificação. Então, para todo x, p de x,1 implica q de x. Qual é q de x? O arquivo x será comprimido. Então, se todo arquivo com tamanho maior do que 1 megabyte será comprimido. Certo? E qual é a segunda, gente? Se algum da ideia de quê? Quantificação existencial. Então, se algum existe, né? Se algum usuário estiver ativo, então existe um N tal que R de N, né? Porque R de N, lembre, é o usuário N está ativo. Não? Se existe algum usuário que está ativo, então existe um N, R de N vai ficar a hipótese, né, da condicional. Então, qual é a conclusão? Pelo menos um link, novamente, quantificação existencial, pelo menos um link de rede estará habilitado. Então, existe um link de rede que estará habilitado. Então, existe um M tal que SM. Percebeu? Então, esse é o sistema de especificações, né? As duas especificações via expressões lógicas estão aí citadas. Certo, gente? Bom, gente, por fim, né, vamos falar na última sessão aí que exemplos de Lewis Carroll, exemplos, ou seja, esse vídeo foi só sobre exemplos. Lewis Carroll, gente, é autor dessa obra que todo mundo conhece, acredito eu, né, Alice no País das Maravilhas, Alice in Wonderland. Criou muitos trabalhos sobre lógica, certo? E aí, esse livro dele aí, Symbolic Logic, tem vários problemas de sistema de sentenças, que a gente chama de argumento, onde a última sempre vai ser a conclusão, certo? E as anteriores serão o que a gente chama de premissas, que são as hipóteses para chegar naquela conclusão. Certo? E aí vocês vão ver a consistência disso, né, se isso funciona ou não. Ou seja, se as premissas se as premissas levam àquela conclusão. Até como se fosse aquele sistema de especificação, só que a gente usa a última sempre como a conclusão das anteriores, certo? Vamos ver um exemplo dessa obra. Certo? Expresse, usando quantificadores e funções proposicionais, o argumento. Vamos lá. Todos os leões são selvagens. Né? Primeiro spoiler, né, que eu dou aí, a quantificação é universal. Né? Tem todos ali. Segundo, alguns leões não bebem café. Alguns, quantificação existencial. Terceira, algumas criaturas selvagens não bebem café. Novamente, quantificação existencial. Gente, então, né, como eu falei acima, né, esse aí é um argumento. Então, os dois primeiros, é o que a gente chama de premissas, são as hipóteses, e a terceira é a conclusão. Ou seja, você trabalha da seguinte forma: você usa as duas primeiras para chegar, né, na terceira, certo? Usa a primeira e a segunda para chegar na terceira, certo? Então, como é que vai ser a solução disso? Claro que a gente só quer escrever, né? Então vai ficar como? Vamos pegar as funções proposicionais. P de x como sendo x é um leão, Q de y como sendo y é uma criatura selvagem, e R de z como sendo z, coloquei y ali, né? Tá errado, mas é z. Z bebe café, né? O domínio vai ser o conjunto de todas as criaturas, certo, gente? Então, P de x, repetindo, a criatura x é um leão, Q de y, a criatura y é uma criatura selvagem, e R de z, a criatura z bebe café.
certo? Então, gente, vamos lá. Todos os leões são selvagens. Então, fica como? Para todo X, ou seja, para toda criatura X, não é? Se a criatura X for um leão, então a criatura X é uma criatura selvagem, certo? Então, gente, é exatamente isso. Todo leão é uma criatura selvagem. Para todo X, P de X implica Q de X, certo? A segunda é, alguns leões não bebem café. Então fica como? Existe algum leão, existe alguma criatura que é leão e não bebe café. Então existe X, tá ok? P de X, conjunção, não R de X. Né? A terceira é parecida com a segunda. Algumas criaturas selvagens não bebem café. Então, existe alguma criatura selvagem, ou existe alguma criatura que é selvagem e não bebe café. Então, outra conjunção. Certo? Então, não vamos aprender aqui, né? Vou colocar nessa observação aí para vocês. Não vamos aprender ainda a trabalhar com os argumentos. Nós só vamos aprender a escrevê-los, a expressá-los. Né? Quando a gente chegar mais para frente, quando falarmos sobre regras de inferência, aí sim a gente vai trabalhar, não é, em chegar na conclusão a partir das premissas. Né? Só que para título de curiosidade, né, para deixar aquele gostinho de quero mais, essa forma de argumento é válida. Como assim, professor? Válida? Ela é válida por quê? Porque as duas premissas, né, todos os leões são selvagens e alguns leões não bebem café, elas implicam, né, na conclusão, algumas criaturas selvagens não bebem café. Certo? Beleza? Então, como eu falei para vocês, a gente vai ver isso mais adiante. Certo? E, gente, esse aqui é o fim do vídeo 2 e da aula 5. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e nos vemos na aula 6. Até mais.